Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para comentar e resolver as questões de física do vestibular da Unesp 2023. Vem comigo! Então, a primeira questão é a questão 76. Ele fala o seguinte: o termopar é um sensor de temperatura constituído por dois fios metálicos distintos, 1 e 2, unidos em uma das extremidades pela chamada junção de medida e conectados na outra extremidade a um voltímetro, conforme a figura. Como esses fios são constituídos de metais diferentes, o voltímetro indica uma diferença de potencial que depende da temperatura lida pela junção de medida. Essa diferença de potencial é interpretada e determina a temperatura lida pelo termopar. Os termopares são classificados com letras, dependendo dos metais utilizados em sua confecção. O gráfico mostra como varia a diferença de potencial U lida pelo voltímetro, em função da temperatura, indicada por três tipos de termopares, E, K e N. Nesse gráfico, a sensibilidade do termopar. Então, vamos lá. A sensibilidade do termopar, medida em milivolts por grau Celsius, está associada à inclinação da reta tangente à curva em determinado ponto. Então, ele já está falando para mim que quanto mais inclinado estiver, maior é essa sensibilidade. Mesma inclinação indica a mesma sensibilidade. Muito bem. Uma questão bem simples de interpretação gráfica apenas. De acordo com o gráfico, letra A, para uma mesma temperatura, a diferença de potencial lida pelo voltímetro é menor para o termopar do tipo E do que para o termopar do tipo K. Então, mesma temperatura. Escolhe qualquer temperatura do gráfico aí. Por exemplo, vou escolher essa do 800. Aí vou traçar uma reta aqui assim, ó. Essa aqui seria a DDP do termopar E, aqui seria a do termopar K e aqui seria do termopar N. Então, a gente percebe que a DDP no E é maior que no K, é maior que no N. E está falando que o E seria menor. Não, ele é o maior de todos. Letra A está errada. Letra B. O termopar do tipo E apresenta uma sensibilidade menor do que o termopar do tipo K para qualquer faixa de temperatura. Vamos lá, ó, vamos analisar. O que ele falou no texto? Ele falou que a sensibilidade é dada pela inclinação da reta aí, não é? Ó, essa inclinação da reta aí. Vamos lá. Termopar do tipo E apresenta uma sensibilidade menor do que do K? Não. A do E é o mais inclinado. Ó. A inclinação dessa reta, por exemplo, é maior do que o termopar do tipo K, em qualquer ponto. Então, a sensibilidade do E é maior do que a sensibilidade do K, com certeza, porque a reta do termopar E é mais inclinada que a do K. Na letra C, para uma mesma diferença de potencial lida pelo voltímetro, o termopar do tipo N indica uma temperatura maior do que o termopar do tipo E. Pega qualquer diferença de potencial aqui no gráfico. Ó. Vou pegar o 40 aqui ó, e traço uma reta. O que nós vamos perceber? Ó? Aqui eu tenho a temperatura do termopar E, onde cruza aqui eu tenho a temperatura do K e aqui eu tenho a temperatura do N. O que a gente percebe? A temperatura do termopar N é maior que do K, é maior do que o do E. E ele está dizendo que não, né? Ele está dizendo que o N indica uma temperatura maior. Ah, não, tá certo, né? Termopar do tipo N indica uma temperatura maior do que o termopar do tipo E. Não, é essa aí mesmo. Ó. Letra C. Letra C é a correta. Para uma mesma DDP, a diferença de potencial lida pelo termopar N indica uma temperatura maior do que o termopar do tipo E. Maravilha. Vamos ver por que as outras estão erradas. Na faixa de 600 a 1.200 graus Celsius, a sensibilidade do termopar do tipo K
é maior do que a do tipo N. Dá uma olhada no gráfico, ó, que de 600, vou pegar aqui, ó, de 600 até 1.200, se você notar, a inclinação da reta, ó, do termopar K é exatamente a mesma inclinação do N, ó. Se eu traçasse uma horizontal aqui, ó, teria o mesmo ângulo em relação à horizontal. É a mesma inclinação, é a mesma sensibilidade. Não pode ser a letra D. Letra E. Dos 3 tipos de termopares, o do tipo N é o que apresenta maior sensibilidade. Não, nós já vimos que é o do tipo E que apresenta a maior sensibilidade. Portanto, gabarito, alternativa C. Legal? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Uma questão muito legal de cinemática, tranquila também. Olha só o que fala. Em um dia de treinamento, 2 amigos, Alberto e Bernardo, decidem dar voltas consecutivas em um circuito de 1.000 metros de comprimento, partindo simultaneamente de um mesmo ponto, porém, movendo-se em sentidos opostos. Alberto caminha no sentido horário e Bernardo corre no sentido anti-horário, com velocidade 3 vezes maior do que Alberto. Então, a velocidade do Bernardo é 3 vezes a velocidade do Alberto. Os dois mantêm suas velocidades escalares constantes. Legal. O circuito tem 1.000 metros, né, o comprimento desse circuito. Após o início desse treinamento, no instante em que ocorrer o terceiro encontro entre os dois, Alberto e Bernardo terão percorrido, respectivamente. Olha só, para que aconteça o primeiro encontro, vamos supor que o primeiro encontro, como aqui o Bernardo é mais rápido que o Alberto, o Bernardo vai andar mais do que o Alberto. Vamos supor que o primeiro encontro aconteça aqui. Então, o Bernardo ele vai andar essa distância e o Alberto vai andar essa distância. Primeiro encontro. Mas observe que se eu somar o quanto o Alberto andou e o quanto o Bernardo andou, vai dar o comprimento da pista, que é 1.000 metros. O primeiro encontro aconteceria, então, quando o deslocamento, né, escalar do Alberto mais o do Bernardo igual a 1.000 metros, primeiro encontro. Para ter um novo encontro, se eu somar essas distâncias, eu tenho que ter mais um comprimento. 2.000. Agora, no terceiro encontro, se eu somar os deslocamentos escalares dos dois, isso tem que dar 3.000 metros, que seria o comprimento de 3 pistas. Isso é a condição para o primeiro encontro e para o terceiro encontro, que é o que o exercício está me pedindo, o deslocamento escalar do Alberto mais o do Bernardo tem que dar 3.000 metros, seria 3 comprimentos dessa pista. Agora, se a velocidade do Bernardo é o triplo do Alberto, obviamente que num mesmo intervalo de tempo, veja, velocidade ΔS por ΔT, num mesmo intervalo de tempo, o deslocamento do Bernardo também será o triplo do deslocamento do Alberto. Corta ΔT dos dois lados ali, ó. E aí a gente coloca aqui, no lugar do ΔSB, eu vou colocar 3 ΔSA. Logo, 4 ΔSA igual a 3.000 e, portanto, o Alberto vai ter andado até o terceiro encontro 750 metros. E como o Bernardo vai andar o triplo, vai ser 3 vezes 750 e, portanto, nós temos aí 2.250 metros. Na ordem, então, que ele pediu, 750, 2.250, alternativa D. Legal? Maravilha! Vamos que vamos. Próxima questão, questão 78. Fala o seguinte: funcionários de um mercado utilizam um dinamômetro funcionando como uma balança.
Esse instrumento é constituído por uma mola ideal vertical e por um prato horizontal de massa 200 gramas. Ok, essa é a massa do prato. Eu vou chamar essa massa de M1. Aqui 200 gramas. Preso em repouso na extremidade inferior dessa mola por cabos de massas desprezíveis. Ao utilizar esse dinamômetro, um funcionário deixa um pacote de café cair verticalmente a partir do repouso. Então, vamos lá, a velocidade inicial dele será zero. Em relação a ele, conforme a figura, o pacote colide inelasticamente com o prato e o conjunto começa a oscilar na direção vertical, apresentando uma velocidade de 2 metros por segundo imediatamente após a colisão. Então, esse saco aqui, a hora que ele chega aqui no prato, ele vai ter uma velocidade que eu não sei quanto é, e aí ele vai bater no prato, colisão inelástica, quer dizer que eles se movem juntos após a colisão. E essa velocidade após a colisão, que eu vou chamar de velinha, é de 2 metros por segundo. Mas eu quero saber qual é a velocidade aqui, ó, imediatamente antes de colidir com o prato. Muito bem. Considerando que o conjunto constituído pelo prato e pelo pacote de café seja isolado de forças externas nessa colisão, ou seja, se é isolado de forças externas, haverá conservação da quantidade de movimento. E que G seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar, a massa do pacote de café é de, então eu vou chamar essa massa de M2. Legal. Bom, primeiro eu tenho a queda livre do pacote de café. Você pode fazer aqui, para descobrir essa velocidade final, você pode utilizar a cinemática e as equações aqui, né, queda livre, utilizar um sorvetão aqui, por exemplo, e determinar essa velocidade, mas eu gosto mais de fazer por conservação da energia, eu acho mais elegante. Eu falo, por exemplo, que aqui é o meu nível de referência para energia potencial gravitacional nula. Eu falo que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. No final, eu vou ter só a energia cinética desse pacote de café, mv² sobre 2, e no início eu tinha só a energia potencial, mgh. Muito bem, massa com massa vai cortar, e aí nós vamos descobrir essa velocidade aí. Passo o 2 para lá multiplicando, 2, o g ele fala que é 10, e essa altura é 45 centímetros, que eu já vou passar aqui para metro, né? 0,45 metros. Legal, então v² é 9, portanto, eu tenho uma velocidade imediatamente antes da colisão de 3 metros por segundo. E após a colisão, 2 metros por segundo. Se é um sistema isolado de forças externas, eu tenho a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. O que está acontecendo no fim? No fim, eu tenho o prato mais o pacote de café numa velocidade velinha. Os dois têm a mesma velocidade, colisão inelástica. E antes da colisão, o que eu tinha? Eu tinha só o pacote de café com essa velocidade que eu acabei de calcular. O prato estava parado ainda, então não tinha quantidade de movimento para o prato. E agora nós vamos só substituir os valores. Veja, a massa M1, 200 gramas. Professor, não precisa transformar? Não, porque se eu estou comparando massa-velocidade antes, massa-velocidade depois, a única exigência é que a massa dos dois lados do sinal de igual esteja na mesma unidade de medida, assim como a velocidade. E é o caso, né? A velocidade aqui é 2 e a velocidade imediatamente antes da colisão é 3 e está tudo em metro por segundo. Beleza! Então, eu vou pegar agora, ó, distributivo aqui, 2 vezes 200, 400, 2m2 e do outro lado 3m2. Passo o 2m2 para o outro lado, 3m2 menos 2m2 dá o próprio m2 que eu estou buscando. E, portanto, essa massa é de 400 gramas e essa é a resposta do meu exercício. Portanto, ficamos com a alternativa E.
Legal? Maravilha! Vamos que vamos. Questão 79. O gráfico representa a frequência média de oscilação das pernas de um animal em função do comprimento de suas pernas, quando ele caminha de forma natural. Esse mesmo gráfico pode ser utilizado para uma pessoa caminhando nas mesmas condições. Considere uma pessoa adulta de 80 quilogramas, ok, massa 80 quilogramas, cujas pernas medem 1 metro, caminhando em um parque sobre uma superfície plana e horizontal com velocidade escalar constante. Se, em determinado trecho dessa caminhada, para cada passo dado, uma pessoa deslocar-se 90 centímetros, então um passo equivale a 90 centímetros. Sua energia cinética será de... Ok, quero saber a energia cinética, preciso descobrir qual é a velocidade que ele está se movendo. E lá no gráfico nós vamos pegar aqui, ó, ele fala que a perna mede 1 metro de comprimento. 1 metro são 100 centímetros, então é isso aqui, ó. Vou localizar os 100 centímetros, que é o comprimento da perna, está aqui na curva, isso corresponde a uma frequência em passos por segundo igual a 1. Ou seja, essa pessoa que tem 1 metro de pernas tem uma frequência de 1 passo por segundo. Mas o passo não mede 90 centímetros? Então, essa frequência seria... Eu poderia dizer que essa frequência me dá uma velocidade, se um passo mede 90 centímetros, de 90 centímetros por segundo, ou 0,9 metros por segundo. E agora que eu tenho a velocidade dele, energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, e agora é só substituir os valores e ser feliz, né? 80 quilogramas, 0,9, aqui, 2. Maravilha! 80 dividido por 2 dá 40. 0,9 ao quadrado dá 0,81. E aí, 40 vezes 0,81. Nós temos aqui, então, 32,4 joules. Legal? Portanto, ficamos aqui com a letra B de bola. Maravilha, galera! Simples como a física deve ser, não é mesmo? Coisa linda isso aqui, melhor que chocolate isso aqui, né? É uma coisa que relaxa a mente da gente fazer isso, né? Essa questão 80 é muito linda, uma questão interdisciplinar, misturando aqui as disciplinas de física e química, muito legal. E aí, né, o cara tem que saber refração da luz e um pouquinho de química orgânica. Vamos lá. Um raio de luz monocromática propagando-se pelo ar incide sobre um líquido em equilíbrio contido em um recipiente. É refratado e passa a propagar-se por esse líquido em uma direção inclinada de um ângulo alfa em relação à superfície do líquido, conforme a figura. A tabela apresenta 5 líquidos que podem estar no interior desse recipiente e seus respectivos índices de refração absolutos. Dos líquidos apresentados na tabela, aquele para o qual o ângulo alfa assume o menor valor possui fórmula estrutural. Então, vamos descobrir primeiro qual líquido é, para depois a gente ver qual é a fórmula estrutural. Veja bem, primeira pegadinha que nós temos aqui. Na refração da luz, os ângulos de incidência e refração são tomados a partir da reta normal. Então, esse é meu ângulo de incidência e esse aqui é o meu ângulo de refração. Não tem nada a ver com o ângulo alfa. E aí, se aplicarmos a lei de Snell aqui nessa superfície ar líquido, nós temos o seguinte: n do ar vezes seno do ângulo incidente tem que ser igual a n do líquido vezes seno do ângulo de refração. Ok.
Observe que isso daqui vai se manter constante. E vai se manter. Eu quero o menor valor do ângulo alfa. Dá uma olhada aqui, que para um ângulo alfa menor, ó, alfa mais o ângulo de refração tem que dar 90 graus, tem que dar um valor fixo. Então, se eu estou interessado no menor valor de alfa, eu tenho que buscar o maior valor de R. E, consequentemente, se eu tenho o maior valor de R, eu tenho também um seno maior, porque nesse intervalo de 0 a 90 graus, quanto maior o valor do ângulo, maior o seno desse ângulo. Se eu quero o maior valor de seno de R, significa que eu quero o menor valor para o índice de refração do líquido, porque esse produto tem que ser constante. Então, eles são inversamente proporcionais. Logo, eu vou procurar na tabela aquele líquido que possui o menor índice de refração. Muito legal. Só olhar aqui, quem tem o menor índice de refração é a propanona, né? A nossa acetona. E aí a física acaba aqui. O cara consegue fazer tudo bonitinho, mas se ele não sabe a fórmula estrutural da acetona, ele vai dançar, não é mesmo? Muito chique, né? Fórmula estrutural da acetona. Nós temos aí 3 carbonos, ligações simples com hidrogênio e uma dupla com o oxigênio. Vamos procurar aqui. Tá lá, ó, letra C. Maravilha. Legal, galera? Bonita essa questão, né? Coisa linda. Muito bem, questão 81. Nos instrumentos musicais de corda, as cordas apresentam diferentes espessuras e diferentes densidades lineares de massa, para que aquelas que emitem sons mais graves não precisem ser muito longas, o que inviabilizaria a construção do instrumento. Detalhe nas cordas de um violoncelo. Você observa que tem cordas mais grossas do que outras. Para ilustrar o fato de que cordas que emitem sons mais graves precisariam ser muito longas, considere duas cordas 1 e 2, ambas com extremidades fixas, que apresentem espessuras iguais, mesma densidade linear de massa e que estejam submetidos à mesma força de tração. É uma maneira escondida de me dizer que a velocidade de propagação da onda nessas cordas será a mesma, porque, de acordo com a relação de Taylor, a velocidade de propagação de ondas numa corda depende da força de tração e da densidade linear, né? Sendo essa densidade linear de massa a razão massa pelo comprimento. Então, ele está me dizendo que a velocidade vai ser a mesma dos dois lados, das duas cordas. Ele está dizendo, ó, ambas com extremidades fixas que apresentem espessuras iguais, mesma densidade linear de massa e a mesma força de tração. Se eu tenho mesma densidade linear e mesma força de tração, eu tenho com certeza a mesma velocidade. Muito bem. E aí ele coloca a corda 1. Ó. Quando essas cordas vibram em seus modos fundamentais, a frequência da onda sonora emitida pela corda 1 é 150 vezes maior do que a frequência da onda sonora emitida pela onda 2. Vamos notar isso. Frequência 1 é 150 vezes a frequência 2. Sabendo que a corda 1 mede 5 centímetros, qual deve ser o comprimento da corda 2? Galera, eu vou começar com essa condição. A velocidade da onda tem que ser igual na corda 1 e na corda 2. O que é a velocidade de uma onda? É o comprimento de onda pela frequência, relação fundamental, V igual a lambda-F. Como nas duas cordas elas vibram no seu modo fundamental, vamos lembrar, eu tenho no modo fundamental um fuso, né? Fuso é esse gominho que fica entre dois nós. O fuso ele tem um tamanho que representa meio comprimento de onda.
Então, na real, nós temos assim, ó, que meio lambda é igual ao comprimento da corda, ou seja, que o lambda é igual a 2L. Logo, se eu tenho lambda 1, eu tenho 2L1. Se eu tenho lambda 2, 2L2. E aí, meu povo, 2 com 2 vai cortar. O comprimento da corda 1 é 5 centímetros. A frequência da onda 1 é 150 vezes a 2. E do outro lado nós temos L2, F2. F2 de um lado, F2 do outro vai cancelar. E nós temos que o L2 aqui vai ser igual a 5 vezes 150, e nos dá um total de 750. Lembrando que eu usei aqui 5 centímetros no L1, portanto, isso aqui vai estar em centímetros. Logo, o L2, passando isso para metro, 7,5 metros. Resposta alternativa A. Beleza, tranquilo, delícia de fazer isso, né? Coisa linda. Lembrando que qualquer dúvida que você tenha, que você não tenha entendido da minha resolução, basta deixar aí nos comentários que eu vou procurar responder todo mundo. Legal? E vamos então para essa belíssima questão de eletricidade. Vou até copiar esse circuitinho aqui. E aqui. E ele fala o seguinte: um circuito elétrico é constituído por um gerador ideal de força eletromotriz E, um amperímetro também ideal e dois resistores ôhmicos de resistências R1 e R2, conforme a figura. O gráfico abaixo do circuito representa a variação do potencial elétrico ao longo dos pontos do ramo PZ, que contém os dois resistores, adotando o potencial do ponto P como sendo nulo. Então, eu sei que aqui o potencial, ó, é zero. 0 volt. Legal. Sabendo que o amperímetro indica 2 amperes, as resistências R1 e R2 são respectivamente iguais a... Olha só, a corrente que sai da bateria é a mesma que vai passar pelo resistor R1, é a mesma que vai passar pelo resistor R2 e é a mesma que vai passar pelo amperímetro. Nós temos aqui 2 amperes, é isso que o exercício está dizendo. Agora, dá uma olhada lá naquele gráfico, ó. Potencial nesse ponto T aqui, ó. Potencial no ponto T do circuito, está aqui, ó, 80 volts. Aí eu passo aqui, qual que é o potencial no ponto U? No ponto U está aqui no gráfico, ó, representa 30 volts. Então, o potencial aqui, 30 volts, é o mesmo do ponto X, também é 30 volts. E aí, no ponto Y, se você olhar ali, ó, no ponto Y, eu tenho um potencial de 0 volt. 0 volt. Isso significa que o resistor R1, vamos usar a lei de Ohm, U igual a R vezes I. A resistência vai ser a DDP pela corrente. O resistor R1, ele está sujeito a uma diferença de potencial, ó, 80 para 30, eu tenho uma diferença de 50 volts. E uma corrente de 2 amperes. Portanto, um resistor de 25 ohms. A resistência R2 ela está sujeita a uma DDP, ó, de 30 para 0, eu tenho uma diferença de 30 volts. Então, 30 dividido pela corrente, que é 2, nós temos aqui uma resistência elétrica de 15 ohms. Portanto, 25 e 15 ohms. Ficamos, então, com a alternativa B. Maravilha, galera! Esse é o nosso vídeo. Se você ainda não me segue lá no Instagram,
é fisicamente preparado, o mesmo nome do nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative aí as notificações do sininho para que sempre que eu gravar um vídeo novo, o YouTube possa te avisar. E se você deseja ter um acompanhamento personalizado de física para os seus estudos, pode contar com a minha ajuda. Eu trabalho com aulas particulares, acompanhamento escolar, tanto individual quanto em grupo. Se você quiser saber um pouco mais, basta entrar em contato pelo link que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até a próxima.